futuro do RH. Vivemos tempos onde muitas gerações se encontram no mesmo ambiente de trabalho. Desde aquela que está terminando a jornada dela no mundo corporativo e aquela que ainda está entrando. Hoje nós vamos fazer um recorte sobre a geração Z e a Alpha, aquelas que estão ainda permeando as entradas desse processo. E eu tenho aqui o prazer de receber Renan da Factorial. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra ter você aqui. E o objetivo é, nessa troca, poder, de fato, fazer algumas perguntas sobre a geração. E eu, como pesquisadora de cenários futuros e fundadora do Voicer, sou a Lígia Zottini, que vocês já me conhecem. E o objetivo aqui nesse collab é poder contar um pouquinho mais sobre o presente, o futuro e o futuro do futuro das coisas que permeiam o RH. Num collab muito especial com a Piuí, a gente acaba entregando todas essas trocas riquíssimas, primeiro para o seu ser e a partir disso para aquilo que você coloca na sua organização. Então fique conosco. Se essa conversa ressoar e fazer sentido, por favor, compartilhe. Nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube. É importante que a gente siga amplificando as trocas por aqui. Bom, Renan, estamos aqui com uma oportunidade de falar de uma geração. E toda vez que uma geração entra, a gente acaba tendo uma certa incompreensão ou aquela coisa de vamos respirar mais fundo, mas é por pura falta de conhecê-las, né? Exatamente. E também para acompanhar, acho que a gente tem que ficar aberto. Eu acho que a geração que vem à frente da nossa, ele traz novidade, traz mudanças positivas. E acho que tem que ficar aberto. E é um casamento, né? Um casamento da geração anterior com a nova geração e a gente tem frutos aí bem positivos. Maravilhoso. Então, antes de entrar efetivamente nessa jornada e nessa viagem de gerações, se apresenta. Claro. Quem é você, sua empresa e como você conversa e dança com tudo isso? Fechado. Eu sou Renan Conde, eu sou administrador por formação. Eu trabalho na Factorial há pouco mais de 3 anos. Para quem trabalha numa startup, 3 anos é como 100. Super! Hoje eu sou diretor Américas, então a Factorial é uma solução incrível para RH, é uma solução completa, então é um software para recursos humanos que a gente apoia desde a contratação, a avaliação de desempenho, informações de colaboradores, documento. A gente veio para desburocratizar e também democratizar o acesso de pequenas e médias empresas que tenham um sistema que realmente funcione e que traga aí dados analíticos para a decisão. E a minha história com a Factorial é legal, porque eu fui apaixonado pela tecnologia para começar um mercado pequeno, que era Portugal, eu vivi muitos anos em Portugal. Naquele tempo a gente tinha 60 colaboradores e hoje, 3 anos e alguns meses depois, a gente está aí com quase 1.300. Uau! Então foi uma expansão, fui para Barcelona, trabalhei no mercado português, auxiliei a abrir o que a gente chama de Norte da Europa, que é a área B, que é a Inglaterra, a Alemanha. E aí fui convidado para iniciar a operação no Brasil. Então eu vim para o Brasil em janeiro do ano passado, com 5 pessoas que eu contratei remotamente. E em um ano a gente viu a equipe passar de 5 para 100. Maravilhoso. Assumi Estados Unidos, depois agora assumi México e hoje eu sou responsável por Américas. Muito bem. Então, assim, você não é só um viajante do tempo, mas do espaço também, Exatamente. né? A gente começou falando aqui um pouquinho fora das câmeras. Bom, eu acho que a gente pode pegar toda essa sua visão, né? Porque é bem bacana quando a gente tem a oportunidade de ter o recorte do Depara, né? O que está acontecendo lá e aqui entender o que está mais no futuro, né? O que a gente está fazendo, o que está lá, o que está aqui. É bacana a gente poder fazer essa troca também ao redor do planeta. Mas a minha primeira pergunta para você é, conta um pouquinho, assim, é sempre um furor, uma nova geração entrar no mercado. Quem é a geração Z? O que está vindo aí na própria Alpha? Vamos começar do começo. A geração Z e a Alpha eles já nascem muito pautados na tecnologia, muito mais do que a minha geração. Então, eles já, imagine que são aqueles famosos bebês que já nascem, já sabem desbloquear, que a gente vê as mães falando, olha, com 2 anos o meu filho desbloqueia a tela. Então, eles estão, a tecnologia é o habitat deles, né? Eles estão ali muito acostumados. E eles também, é uma geração que nasce bastante consciente das problemáticas do planeta, muito preocupada com o meio ambiente, muito preocupada com as questões sociais, muito preocupada também em desempenhar funções que gerem valor, que impactem positivamente o planeta. Então, isso é muito legal, é desafiador, mas a gente aprende muito e eu acho que essa geração tem aí ajudado todo esse avanço tecnológico que a gente tem visto, essa geração está por trás com os insights ou realmente desenvolvendo eles próprios e a gente tem aprendido cada vez mais. Isso é maravilhoso, né? Eu brinco que eles foram os adolescentes que passaram a adolescência inteira sem computador e quando chegou na empresa ganhou o primeiro laptop, né? Exatamente. Então tem essa coisa de... Eles cresceram à frente, né? Como é que é meio...
né, não ter uma coisa básica do mundo do trabalho que é o computador, e ao mesmo tempo vem, né, e se encaixa num processo e traz essa natividade digital. Então, de um primeiro lugar, assim, eles são altamente conectados. Então, tem essa parte do compromisso com o social, que muitas vezes eles enxergam pela telinha, né? Então, como é que é perceber o mundo? Eles têm uma profundidade, assim, ou melhor, eles têm uma variedade de temas. A profundidade requer um pouco mais de experiência, que ainda não tem todos os anos de vida vividos. Então, como é que é essa dança? Assim, estou recebendo essa geração, estou recebendo um profissional desse tipo de idade, enfim, de classificação de geracional, que também tem muito dessa coisa, né? Aqueles que nascem entre aqui e ali, a característica talvez é mais parecida com aquela ou com a outra. Mas, enfim, geração Z, recebi, eles têm uma vasta capacidade de discutir temas, mas talvez não tenha idade ainda para ter vivido todos os desafios. Por onde você iria com primeiras observações? Eu vejo que eles são muito abertos ao feedback também. Então, é uma geração que eles são Maravilhoso. carregados de opinião, eles têm uma opinião muito forte. E isso explica também, porque imagine que na minha geração, eu lembro dos meus tempos de colégio, a gente chegava no colégio, havia propaganda de curso, vem fazer esse curso de informática, esse curso de administração. Hoje eles não precisam, porque toda a informação está na internet. Você consegue se educar pelo YouTube, você consegue ter acesso a um curso gratuito, você consegue... Então, são cheios de opiniões, mas eles são muito abertos ao feedback. Eu aqui, por exemplo, recentemente, eu sempre falo, quando eu estou no Brasil, para os meus colaboradores aqui, olha, deixa um espaço na minha agenda aberto. E eles vão lá e perguntam, olha, como que você vê isso? Porque eu imagino assim, mas eu estou curioso para saber a sua opinião, e eu acho que é assim que a gente consegue trabalhar em conjunto, e é essa a relação de ganha-ganha entre gerações. Porque ao passo que eles estão mais desenvolvidos tecnologicamente, ao passo que eles estão mais antenados, a gente vê hoje também que essa geração é multitasking. Então, ele não tem uma tela só, ele está com 3 telas conectadas. A gente tem visto cada vez mais, eu tenho lido cada vez mais de que eles têm assistido vídeos na velocidade 1.5, enquanto eles estão fazendo alguma outra atividade. Então, eles são multitasks e a gente vai só guiando, né? Então, dando a direção, a nossa experiência também ajuda bastante. Porque eu sempre utilizo esse exemplo. Na minha geração já era um conflito. Eu acho que a gente tem um modelo também de educação que a gente chega com 18 anos tem que decidir a nossa profissão. Então é uma coisa muito certeira. E, na verdade, eu sempre me vi e vejo qualquer outro ser humano que a gente não é alienado a uma coisa só, né? A gente pode ser várias coisas, a gente pode desempenhar vários papéis. Então eu acho que eles exploram um pouco isso, por isso que eles têm essa riqueza de conteúdo. E precisam realmente desse apoio para guiá-los. Maravilhoso. Dessa jornada, agora pensando no RH, tá? Como você trabalha muito entregando uma solução tecnológica, você deve ter essas conversas com frequência, né? Os RHs ao redor dos clientes que você acaba trocando, enfim. Como se adaptar e como adaptar, né? Todo esse processo seletivo, eles são altamente tecnológicos. Qual é a parte da adaptação no processo seletivo para ser assertivo com quem demonstra aquilo que a gente precisa, né? Porque no dia a dia, diante de uma startup, a gente precisa dessa coisa da alfabetização digital ali. Mas sabemos, como até agora a gente conversou, que não é só isso. Como fazer essa jornada com os talentos dessa geração? A tecnologia vai sempre apoiar, eu sempre vou falar isso. Eu acho que hoje, inclusive no recrutamento, é onde a gente tem mais visto as ferramentas desenvolvidas com inteligência artificial. Isso é importante. Mas o RH, ele não pode perder o fator humano. Eu não posso perder o tete-a-tete da entrevista, até porque um dos dados que eu tenho e eu tenho utilizado bastante também é que essa geração, hoje, a modalidade médica mais procurada é a psicologia. Porque é uma geração que ela está carregada de conteúdo e ela tem necessidade de falar, ela quer ser ouvida. Então, se a gente robotiza todo um processo, se a gente desqualifica ou qualifica um candidato por conta de um teste, a gente não teve oportunidade, a gente já está gerando um conflito. E aí a gente vê, às vezes a gente vê nas redes sociais eles reclamando, olha, eu fiz um processo que me levou 20 etapas e eu não tive comunicação com ninguém. Então, a gente tem que se apoiar na tecnologia, mas não deixar de humanizar esse processo. Isso é muito importante. Não, perfeito. Sabe que eu lembro, eu fui entre quase chegando no início dos milênios. Eu acho que por característica eu sou milênio, mas o fato é que eu nasci em 79, né? Então, o meu processo seletivo era da época onde a gente fazia uma série de coisas mesmo. E a minha grande dor era o fato de eu não saber por que eu não passei, entendeu? Então, tinha essa
essa não troca ali, mas não tinha nenhum lugar onde eu pudesse acessar. E eu acho que hoje eles têm essa. Talvez nunca é simples fazer um processo seletivo que tem milhares de pessoas se candidatando, é só ver a quantidade da vaga que está lá no LinkedIn, quantas pessoas já foram nela, né? Mas a gente tem a possibilidade de chegar. Né? E eu acho que eles vêm com essa possibilidade das janelas e eu consigo chegar minimamente ao RH daquela empresa, a buscar esses feedbacks. Você sente que eles têm esse empoderamento de chegar e perguntar, mesmo não sendo funcionário? Demais. Demais. A gente vê pelo LinkedIn, o próprio Ah, pelo LinkedIn. Você tem uma vaga aberta ou participou de um processo e aí, de repente, a pessoa te escreve: Olha, eu participei desse processo com um colaborador X, eu queria saber um feedback, eu tô aqui ansiosa. Então, eu acho que eles são. É uma geração muito mais aberta ao feedback. Isso é incrível. Eu acho que é também um aprendizado para o RH, porque já não existe aquele conceito de empresas que você vela as coisas. Olha, eu hum. não comento. Ah, Não, isso é eu acho muito legal. eles esperam essa comunicação aberta. Eu sempre tento puxar e reunir toda a minha equipe e falar: olha, está acontecendo isso, esse é o plano, o que vocês podem contribuir, qual que é a ideia de vocês, porque eles também querem participar. Então a gente não consegue mais também criar um clima de mistérios ou de informações que não são compartilhadas. Não, você trouxe um tema muito, muito legal, sabe? Que é o lance do ser aberto e trazer eles até para temas que são talvez mais sêniores ou mais delicados, eles gostam dessa transparência. A gente está aqui, qualquer série que se predispõe a falar de futuro do RH passa por temas que são importantes, né? Desde inclusão, equidade, diversidade, o feminino, o masculino, a tecnologia, a IA. E eu acho que dessa dança, existe algo que eles são resistentes? Ou eles já são não só nativos digitais, eles são nativos dessa nova forma que o mundo dos negócios está tentando adaptar? Eles são resistentes à burocracia. Maravilhoso. E eu defendo, eu entendo. Eles são resistentes à burocracia e eu sempre também utilizo esse exemplo, que é mais ou menos você hoje utilizar um jovem de 18, 19 anos, ele Hum, vai fazer um concurso público e vai trabalhar numa prefeitura, com um processo totalmente manual, burocrático. Primeiro que esse profissional, pela geração que ele nasceu, ele não vai ficar nessa empresa, porque ele já tem uma opinião muito perfeito. forte. Olha, isso aqui não é para mim. E porque ele sabe que pode ser feito melhor. Ele sabe que existe a ferramenta. Ele não é aquele colaborador que, eu desempenho essa função porque eu não sei o que pode ser feito. Ele sabe que existem tecnologias que poderiam melhorar. Então ele sabe que a função dele pode ser muito mais estratégica. Hoje eles se recusam a ocupar lugares que não vai possibilitar crescimento ou que não vai possibilitar aprendizado. Então são fatores importantes para eles também. Sabe, Renan, você está me falando uma coisa, parte do que eu faço como pesquisadora de cenários futuros é fazer essa dança entre o pilar da tecnologia e o pilar dessa humanidade que está chegando. Então, de novo, para mim, essa conversa é super rica. Quando a gente vê todos esses exercícios de inteligência artificial generativa, uma empresa de conteúdo digital americana substituiu 2 estagiários pela inteligência artificial generativa, salvou o salário deles no ano. As pessoas chegam até mim me perguntando, Lígia, e agora, né? Ok, do ponto de vista, talvez, custo-benefício no curto prazo, mas como a gente treina as futuras gerações? Né? Se num primeiro momento eles entravam e parte do treinamento pressupunha-se fazer um trabalho mais repetitivo, e agora esse trabalho repetitivo vai aos poucos, né, nos próximos anos, migrando para essas automatizações, seja a inteligência artificial, seja qualquer robotização automatizável. Como você imagina? Eu acho que eles são a primeira geração que está ali no limiar dessa mudança, talvez a próxima venha com essa realidade mais forte. Como treina essa nova geração? Se a parte. Eles já chegam meio que não quero ser burocrático e vai ter uma máquina fazendo a burocracia. Eu acho que criando propósito. Eu acho que essa máquina ela vai fazer esse processo, a inteligência artificial ela vai cumprir esse papel, mas essa inteligência artificial ela precisa ser treinada. Sim. Então eu acho que existe aí um outro gap. Você não precisa mais executar isso mecanicamente, porque existe uma tecnologia que vai fazê-la. Porém, você precisa treinar essa tecnologia. Então você consegue criar aí um valor para esse colaborador e ele vai trabalhar de uma outra maneira. Então você vai conseguir treiná-lo porque você vai criar um propósito para ele. Então, olha, o seu propósito aqui, você tem essa tecnologia aqui, eu preciso que você fomente ela como que ela seria. Então, Perfeito. existe aí um outro gap. Você deixa de cumprir, fazer exatamente a mesma coisa, que é uma coisa que eu acho que o Brasil ainda um pouco... O Brasil, apesar de ser um mercado altamente tecnológico, o Brasil tem alta aceitação de tecnologias, mas eu ainda vejo que, por exemplo, essas funções repetitivas na Europa já saiu há algum tempo. Então, Conta um pouco mais. você vai no mercado na Ah, Europa, aqui está começando a ter, você tem o autoatendimento.
Você tem lá no posto de gasolina, você tem ali a máquina que você paga o cartão. Você vai num pedágio, já não existe ninguém ali cobrando. Uhum. E aí eu entendo, claro, as pessoas me perguntam, mas na verdade vocês estão eliminando posições. A gente não está eliminando, acho que não existe eliminar posições, porque existem outras, está se criando outras profissões. A gente teve o boom tecnológico, Uhum. quantas pessoas hoje, quantos desenvolvedores não surgiram Super. que a gente não tinha 10 anos atrás, porque de repente nem imaginou que a gente ia precisar de desenvolvedores. Exatamente. Então eu acho que a gente se renova constantemente, não é que a gente está eliminando. E eu também me coloco no lado do profissional. Eu acho que eu fico pensando, de repente a pessoa está ali realmente por uma necessidade financeira, Uhum. mas quem é que quer estar ali fazendo exatamente todo dia a mesma coisa, como se fosse uma máquina? É isso. E todo mundo sabe a parte do dia que é usado como máquina. Lá no Voicers, que é o ecossistema que a gente participa sobre educação de futuros, a gente tem uma frase que as pessoas geralmente põem na camiseta, que é todo o trabalho que a máquina faz melhor que o humano é um trabalho desumano. Não no sentido de cruel, mas no sentido de duro. E todo mundo sabe a parte do dia que você é usado como máquina, que você já faria algo com maior, talvez, um qualificar dessas suas atividades, se aquilo já fosse automatizado, seja aquela ata, aquele e-mail, aquela planilha, aquele processo que você tem que repetir, repetir, repetir. Então tem um lugar que vai chegando mesmo. E aí, se o processo burocrático está mais automatizado nesses lugares, tem alguma coisa que modifica na geração? A geração, o fato dela chegarem no ambiente de trabalho, né, guardando essa proporção, esse recorte, e ela é tão conectada pelas janelas, ela é uma geração global, ela é parecida ao redor do mundo. Ela é parecida. Ela é Tá. muito parecida. Eu acho que é, até nas tendências, né? Eu acho que o que a gente vê de cultura, de música, de livro, de filme, acompanha-se muito. Hoje a gente tem o boom da cultura coreana. Quem diria que a gente teria Sim! esse acesso há 5 anos É, atrás? Então, é. eles se acompanham muito, é muito parecida. Da equipe que a gente tem em Barcelona, que é a maior equipe que a gente tem na empresa, que é onde fica a nossa matriz. Se eu comparo com os colaboradores do escritório nos Estados Unidos, que eu também Uhum. contratei, são muito parecidos. Tá. Eles têm todos essa mesma range geracional. Exatamente. E tanto que as tendências, né? Então a gente Sim. viu, recentemente a gente viu, dentro da temática de RH, a gente viu esses fenômenos quitting, que começa Sim, fora, fala mais. Eu acho que nem todo mundo entende nem o inglês e nem o conceito. Se você puder que é a demissão recortar isso. silenciosa, que é É. aquele colaborador, que eu acho um tema ótimo. Eu acho que o Sim, Brasil não foi tão afetado, eu acho que a sim. gente não viu esse boom no Brasil tanto quanto acontece no mercado americano, mas é justamente a demissão silenciosa, que é quando aquele colaborador ele deixa de se interessar, eu diria assim. Ele consegue, ele Uhum, cumpre o que ele tem que cumprir dentro do horário dele, uhum. mas ele deixa de se entregar para entregar, deixa de entregar qualquer coisa que seja extraordinária. Porque ele já está cansado. Isso chama atenção, não pelo movimento em si, mas eu fiz até um artigo sobre isso, que é muito parecido com o que as empresas têm que aprender com isso. Porque se esse Maravilhoso. colaborador tá ali desmotivado, ou é meu processo que está errado, Uhum, ou eu não estou acompanhando a geração, e as empresas que não acompanham a geração, a gente sabe o que acontece, a uhum, gente tem uhum. diversos exemplos. Ou existe alguma coisa que a empresa está deixando de prestar atenção e precisa ser alterado. Então, eu acho que o movimento ele desperta muito mais. Eu acho que a mídia explorou muito essa coisa do colaborador. Ah, os colaboradores, quantos Uhum. colaboradores, como isso impacta negativamente. E a gente deixou de explorar de maneira estratégica o que eu, como empresa, consigo fazer para poder estimular. Então, um outro exemplo que eu vejo dessa geração, e é muito específico, é a questão do plano de carreira. A gente Hum. desenvolveu um plano de carreira bem específico que pode girar a cada 3 e depende da senioridade, a cada 6 meses. Porque hoje eles entram numa empresa e daqui 6 meses eles vão te chamar para conversa. Pode escrever, se você é empresário, Anotem. eles vão chamar vocês para conversa e vão perguntar qual que é a sua projeção para minha carreira, o que eu posso fazer, como que você vê meu crescimento. E isso é uma demanda que ocorre em pouco tempo e não é um ou outro, são quase todos estão Todos. preocupados ali e trabalhando porque, mais uma vez, é uma geração que trabalha por valor, então ela está ali com um objetivo muito específico e ela quer alcançar esse objetivo. E sabe, Renan, eu acho que a gente, né, na própria geração millennium, né, uma antes, teve toda essa história geração do milênio, né? Embora eu não faça parte dela pelo recorte, eu gosto muito de observá-la. E hoje ela está com 40 anos, né? Entre 30 e 40. E desse lugar, tinha essa coisa, é uma geração que quer ir muito rápido. Que ela estava ali na transição, né? Não sou nativo digital, mas aprendi. Fomos os que capitaneamos essa mudança. E aí, desse lugar, a gente viu toda uma realidade chamada startups acontecerem. E se você olhar mesmo a média dos CEOs, das lideranças de startup, é a geração
tal do mimimi. Eles queriam ir mais rápido, e aí, de alguma forma, as organizações mais tradicionais, grandes, entendiam que essa velocidade não era capaz, ou elas mesmo criaram as suas garagens, as suas organizações para poder testar a inovação e mandar essas pessoas, ou as pessoas saíram e foram falar, cara, tecnologia, pessoas, necessidade, camada digital inteligente, app, dá para fazer startup em cima disso, né? Que é a camada digital em cima do legado que já estava ali. A gente não pode perder esse bonde, essas pessoas de novo, né? Eu acho que é muito disso, assim, como mantenho elas na história, sem necessidade de fazer uma sociedade ou uma indústria paralela para que existam, né? A velocidade é cada vez maior, e vai ser. E eu acho que tem um ótimo exemplo, quanto tempo e quantas discussões a gente viu por anos, antes da pandemia, por exemplo, a questão do home office. Porque as empresas não estavam Sim. digitalizadas. O maior crescimento da Factorial, que é uma empresa que digitaliza RH, foi na pandemia. Porque, claro, as pessoas, de repente, se viram numa situação que elas nunca imaginaram, de eu não posso sair para trabalhar. Quem não estava digital, não tinha, qual colaborador não podia voltar na empresa. Então, estava tudo lá, não tinha arquivo em nuvem, papel. Então, eu fico imaginando assim, essa discussão da digitalização e do home office já existia há muitos anos antes da pandemia. E, de repente, na pandemia, todo mundo mudou numa velocidade gigantesca. Ou seja, eu tive que fazer esse processo. Então, eu acho que esse é um outro aprendizado. As empresas elas têm que se adaptar mais rápido do que essa geração pode andar. Perfeito. E a gente já consegue vislumbrar. Então, quando eu já começo uma discussão de inteligência artificial, eu já consigo ali buscar onde a inteligência artificial vai impactar a minha empresa e como ela pode ser utilizada. E existem hoje diversos cursos ou vídeos ou pesquisas sobre o tema. E eu já consigo me antecipar. Hoje não dá mais para eu esperar uma pandemia acontecer ou um fator muito grave acontecer, ou eu perder talentos para eu poder digitalizar. Não, perfeito. Bom, eu acho que a gente está caminhando para o fim. É uma pena, mas as nossas trocas são quase aqueles 30 minutos de como eu me atualizo, e é o que a gente está fazendo aqui. Se você tivesse que dizer para o RH e para as lideranças, para as pessoas que estão nos ouvindo, dá para fazer vamos chamar de mentoria reversa, ou em dupla, ou dançar? Olha, eu sou de uma geração, quero entender essa geração, eu consigo pensar em uma dança oficial na minha empresa? Estou chamando de mentoria reversa porque é pegar as pessoas que são de outras gerações e parear elas com esses jovens, né? Talvez seja uma forma de aproximar mais rápido isso. Tem alguma outra que você fale, ó, comece por aqui, para que a coisa seja melhor absorvida? Tem. Bom, a gente passou por um Sim, momento parecido e eu acho que o que acontece, essa geração também ela é muito aberta a auxiliar. Então, quando você, de repente, coloca duas pessoas de gerações distintas e promovem esse encontro, então acho que o primeiro passo aí pro RH é promover esse encontro. Muitos perfeito. RHs vão acabar ou reclamando, o funcionário se comportou assim e não vai ouvir. Então, é você sentar e aí conseguir destacar os pontos positivos. A gente fez isso recentemente, que é, olha, essa pessoa tem muitos anos de experiência, ela não é tão tecnológica e ela precisa do seu auxílio porque ela quer estar antenada, ela tem vontade, e eu acho que você pode agregar muito nesse fator de ensiná-la toda essa parte tecnológica, e por outro lado, ela consegue te dar toda a experiência, ela vai poder te contar por que esse processo surgiu, por que esse processo é importante, porque às vezes a gente está naquela ânsia de só fazer, 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 e essa pessoa ela vai conseguir te dar um contexto. E aí o contexto muda tudo. Então hoje, Perfeito. eu tive um exemplo essa semana muito prático também de geração. Boa. Um dos meus colaboradores me ligou e falou, olha, eu pensei nesse projeto inteiro e eu não consigo, ele está barrado porque a pessoa da operação disse que isso não pode ser feito. Aí eu, calma, respira, mas por que não pode ser feito? Não pode ser feito porque a gente não tem um outro centro de custo para poder. Eu falei, realmente, mas não faz sentido criar um outro centro de custo. Então, é mesmo frear e trazer. Mas por que eles não têm? Então, entender também o lado de quem está em outra geração, de quem está em outro processo, porque todo mundo aprende. E aí você consegue definir, olha, então com essa regra aqui e com a minha ideia, vamos montar um projeto novo e a gente segue e consegue ter sucesso. Perfeito. Eu acho que tem mesmo, né, essa sabedoria de quem está, né, não só a sabedoria de tempo, mas o saber de quem está em posições mais altas, né, que ele sabe mais do que está acontecendo, ele percebe os caminhos, né, ele sabe o caminho das pedras, a sabedoria do caminho das pedras, e tem essa habilidade de não saber pedra nenhuma, que já que eu não sei, vou tentar, nunca ninguém me falou que eu não podia fazer. E essa dança entre aqueles que sabem o caminho das pedras e aqueles que nem estão percebendo a pedra, eu acho que traz a inovação, e com uma inovação que é implementável, né? E eu consigo colocar ela em prol da organização que E eu tem tô. que ter vontade, tanto na geração antiga
quanto da Super. geração nova. Então, todo mundo tem que estar aberto ao aprendizado. Eu acho que... E nosso papel é cada vez mais promover. Então, porque se a gente deixar, a rotina não permite. Então, você promover esse encontro é muito rico. Maravilhoso. Bom, se a gente quiser te encontra onde? Tem o LinkedIn, Renan Conde. Também tenho a minha rede social. Eu utilizo pouco ainda a parte do Instagram, mas eu tenho o Instagram, Renan Conde, também, Conde Renan. E eu no LinkedIn eu sempre escrevo semanalmente, aí 2 vezes por semana eu tô abordando algum tema, falando sobre Maravilhoso. geração, falando sobre RH, falando sobre processo. Eu sou muito do aprendizado, né? Então eu tô aqui nessa conversa, tirei um insight muito rico, eu vou lá e tento compartilhar. Então o meu papel é de compartilhar mesmo. E o LinkedIn acho que é o canal mais atualizado aí para isso. Maravilhoso. Esse foi Renan, da Factorial. E a gente teve aqui uma conversa muito bacana sobre geração Z e Alpha, todas as belezas e os desafios para poder trazê-las para dentro da organização. Eu sou Lígia Zottini, pesquisadora de cenários futuros, e esse daqui foi mais um episódio do Futuro do RH, um collab com a Piuí. E desse lugar, se isso fez sentido para você até aqui e você entende que mais pessoas podem se beneficiar dessa conversa, compartilha. Nós estamos em streams como Spotify e YouTube para ficar fácil de achar. Muito obrigada. Futuro do RH.